Graça e paz, povo lindo, quem vos saúda é o seu amigo e irmão em Cristo, Miguel Reinan. Vamos para mais um milagre de Jesus Cristo, a pesca maravilhosa e os primeiros discípulos. Vamos para a Bíblia, Lucas 5, versículo 1. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Versículo 2. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Versículo 3. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Versículo 4. E quando acabou de falar, disse a Simão: Fazete ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Versículo 5. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Versículo 6. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se as redes. Versículo 7. E fizeram sinal aos companheiros que estava num outro barco, para que fosse ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase ia a pique. Versículo 8. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Versículo 9. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que havia feito. Amados, hoje iremos falar de mais um milagre de Jesus Cristo, a pesca maravilhosa e os primeiros discípulos. Segundo a Bíblia, houve 2 pescas maravilhosas, e os milagres ocorreram com anos de diferença entre si. Mas em ambos os casos, os apóstolos estão tentando
pescar sem sucesso no mar da Galileia. A primeira ocorrência da pesca milagrosa ocorre logo no começo do ministério de Jesus Cristo. Como resultado, Pedro, Tiago e João, filho de Zebedeu, se ajuntam a Jesus e passam a segui-lo como seus discípulos. De acordo com o Evangelho de Lucas, num dia deste milagre, Jesus estava pregando num lago de Genezaré, no mar da Galileia, quando ele viu 2 barcos próximo da margem. Ele entrou num barco pertencente a Simão, conhecido também como Pedro, e afastando-se um pouco da margem, ele se sentou e passou a pregar para o povo a partir do barco. Em seguida, ele disse a Pedro: fazei-te ao lago e lançai as vossas redes para pescar. Ao que Pedro respondeu: Senhor, tendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Porém, sobre a tua palavra lançarei as redes. Assim que o fizeram, apanharam uma grande quantidade de peixes. As redes rompiam-se, sendo necessária a ajuda de outro barco. Este versículo nos mostra que algumas bênçãos são condicionais. Jesus Cristo só operou este grande milagre por causa da obediência de Pedro. Se Pedro recusasse a lançar as redes, nada tinha acontecido. Quando Pedro viu a quantidade de peixe que apanharam, suficiente para encher os 2 barcos, a ponto de quase afundá-los, ele caiu aos pés de Jesus e disse: retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Ao que Jesus respondeu: não temas, de agora em diante serás pescador de homem. Após o evento, além de Pedro e seu irmão André, Tiago e João abandonaram tudo e passaram a seguir Jesus. Jesus Cristo sabia que as pessoas só iriam o seguir se visse sinais e prodígio. O próprio João Batista teve que ouvir falar dos sinais de Jesus Cristo para crer que ele era o Filho de Deus. Lucas 7, versículo 22. E respondendo então Jesus, disse-lhe: ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido, que os cegos vê, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem,
os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-se o Evangelho. Versículo 1. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Amados, milhares de pessoas seguiam Jesus Cristo por causa dos milagres que ele operava. Mateus 14, versículo 36. E rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla da sua roupa. E todos os que tocavam ficavam sãos. Versículo 2. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. 4 dos discípulos de Cristo foram recrutados na praia, e tem cristão que diz que é pecado ir à praia. Marcos 1, versículo 19. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estava num barco, consertando as redes. Versículo 3. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Jesus Cristo operou muitos milagres e converteu muitas pessoas pregando na praia. Mateus 13, versículo 1. Tendo Jesus saído de casa, naquele dia, estava assentado junto ao mar. Versículo 4. E quando acabou de falar, disse a Simão: Fazeste ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Jesus Cristo usou um barco de pesca para ministrar a palavra. Nós devemos fazer o mesmo. Não devemos escolher lugar para anunciar as boas novas de Cristo. Temos que pregar a tempo e a fora de tempo. Versículo 5. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Nós temos que confiar na palavra de Deus, pois tudo gira ao redor da palavra de Deus. Foi pelo poder da palavra que Deus criou todas as coisas. O nosso Deus vela que a sua palavra se cumpra.
Jesus Cristo deixou escrito que passará o céu e a terra, mas a sua palavra jamais passará. Versículo 6. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. Nós servimos o Deus Todo-Poderoso, que criou todas as coisas com o poder da sua palavra. Ele tem o poder de fazer brotar água de rocha. Então não tema, meus irmãos, pois o maior está conosco. Gálatas 6, versículo 9. E não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Versículo 7. E fez sinal aos companheiros que estava no outro barco, para que os fosse ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Pedro não foi abençoado pelo seu esforço e nem por sua experiência de pescador, e sim pela sua obediência e fé. Marcos 9, versículo 23. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Versículo 8. E havendo isto, e vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Amados, assim como Pedro, há muitos cristãos que ainda não conhecem Jesus Cristo de verdade. Lucas 9, versículo 56. Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Versículo 9. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que havia feito. Deus sempre nos dá mais do que nós pedimos. Ana pedia um filho e Deus lhe deu 6. 1 Samuel 2, versículo 21. E visitou, pois, o Senhor a Ana, que concebeu e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. O mesmo Deus que operou na vida de Pedro é o mesmo Deus que nós servimos. Ele continua operando milagres e sinais na vida de todos aqueles
que amam e guardam a sua palavra. Tenha um ótimo domingo, repleto de felicidades e grandes livramentos da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande eu sou, o leão da tribo de Judá. Um forte abraço do seu amigo e irmão em Cristo, Miguel Reinan.